bom dia a todo o auditório. Quero começar por agradecer à doutora Cristina Rocha o convite que nos endereçou para estarmos aqui presentes. Portanto, como foi dito, estou aqui na qualidade de Presidente e representante da Casa do Povo de República. Apesar de fazer parte do grupo de folclore desde 84, estas lideranças que nos colocam nestas situações começam a ser novas e temos bastantes solicitações do género para várias atividades e estudos e mestrados e tudo isso, e procuraremos agora, enquanto também estou a liderar a Casa do Povo, fazer a recolha e o arquivo de algo que ainda nos faz falta. Cumprimento também os tantos oradores, o Sr. Comandante, e teremos em breve algo que irá complementar aqui a apresentação, e acho que vai ficar bem fundamentada, porque de facto existem aqui várias situações cinzentas um bocadinho e que colocam o sargaço como atividade económica, que está aqui no meu tema, numa circunstância um bocadinho a decair e vem também em resultado dessa situação. Os senhores representantes das câmaras municipais, o Dr. Mário Reis e a doutora Silvia Costa, as câmaras municipais, enquanto entidades públicas mais locais, são mais importantes do que aquilo que é o governo, porque estas atividades, principalmente o sargaço, centra-se muito numa área geográfica específica e que teve alguma importância, agora já não terá tanto, fruto também de circunstâncias e evolução da própria sociedade. Eu vou então passar aqui um ligeiro vídeo, espero que apreciem, complementa, como já disse, aquilo que o Sr. Comandante também apresentou, e depois falaria aqui mais um bocadinho, se me permite. Quando o olhar atento de um homem avista arrastado pelo mar o sargaço, a boa nova espalha-se rapidamente. As vozes dos homens voam velozes pelos campos vizinhos e todos, homens e mulheres, novos e velhos, abandonam os seus trabalhos. Tudo para. Nesse instante, só têm uma ideia, um único pensamento: apanhar a maior quantidade possível de sargaço para poderem adubar as suas terras, dando novas forças ao solo que lhes há de dar o sustento pelo ano adiante. E toda aquela gente, há pouco entregue sossegadamente ao amanho dos campos, anima-se, esquece fadigas e canseiras, na ânsia de fazer uma boa mareada, isto é, apanhar bastante sargaço. Chegam por fim à praia e, sem temor, enfrentam corajosamente o mar. Esse mar, ora amigo, ora traiçoeiro, que se às vezes é sepultura para alguns, também é o sustento de muitos. Lentamente, penosamente, as areias brancas da praia vão escurecendo aos poucos e poucos. Acabou a dura faina, e Deus seja louvado.
não vai faltar sargaço para fertilizar os campos da Apúlia. Uma vez eu, o meu pai e o meu irmão eram assim, fomos para o Pereira da Estela. Ela lembra vocês só que ele nesse ano, não, só nesse ano comprou um florete lá. Tínhamos que tirar a licença para retirar. Pagava-se muito disputar a capitania dos governos. Se fosse a beira da noite, nós íamos para lá, ali para o Pardal, para a corrente, à espera da beira descer, para que o largasse parasse um bocadinho, para a gente depois ir tirar. Nada, isso é doente. O irmão, na mesma hora, o irmão foi para o Marabás, morreu afogado. E ele estava no pulsão ao irmão. Eu não posso salvar o irmão. É tirar, né? Ah, não, você era só Mesmo tirar, na hora da manhã. Olha, quando varia. Eles fazem tudo com as máquinas e há um folha de uns compros adultos. Eles estão em sacos agora, eles vão decidir isso já não vai dar a mesma. Mas nos barcos, a gente ia, quando o argaço estava lá mais ao fundo, então a gente ia com o barco sangrava o sargaço para que ele não vinha para a beira, então nós íamos lá no colo. Com 12 anos já andava lá com um engaço ou uma leiteira ou até um galhamão. A gente secava o sargaço e punha em pilhas ou dentro da barraca, do mar, ou fora, né, coberto. Depois vendia. Ali os nossos, para onde a gente fornecia, era Roçadora, Novaes, Estela, houve uns anos que foi um rendimento, uma fonte de rendimento enorme. Agora não há jovens a tirar isso. Pronto, está aqui alguma apresentação, um breve resumo, portanto, aqui o vídeo de Adriano Nazaré, recolhido em Apúlia na década de 40, para fazer esta representação da apanha do sargaço e nos inícios da RTP Porto. Portanto, o sargaço era uma atividade que ainda no século XX e por esta altura, e digamos que até 60, 70, foi bastante importante na economia e na economia local. Vimos aqui, pronto, alguns testemunhos de pessoas que já fizeram parte, algumas ainda fazem parte do grupo dos sargaceiros da Casa do Povo de Apúlia, e as vivências que tiveram nessas situações. Portanto, nós, apesar de não somos do Conselho vizinho, do Conselho limítrofe, mas portanto, há uma continuidade do sargaço e, portanto, como viram, portanto, havia a recolha de sargaço, nomeadamente em Estela, que é logo em Gustavo, e havia aqui uma sequência, Apúlia, Estela, a Coçadora, também a ver o mar. Depois temos a Barreira, depois volta a ver, Vila e Chá, essa situação, e para norte também, principalmente Caminha, Moledo, Castelo de Neiva e muitas situações e comunidades locais. Eu teria aqui que é o futuro, não é? O futuro é complicado. Portanto, o futuro, enquanto apanha do sargaço e atividade económica, não vejo viabilidade, principalmente porque existe aqui alguma legislação, e portanto, como o Sr. Comandante falou, e as mareadas, o período de maior abundância entre os equinócios
primavera, outono, precisamente entre março e setembro, precisamente a época balnear, onde o sargaço dá a costa e fica lá, o mar volta a levar, passado algum tempo, ou vai deixando na areia, depois vai levando, portanto, praticamente é este o ciclo do sargaço atualmente, porque é complicado ir ao sargaço, tem que existir as autorizações da capitania, se for nas zonas licenciadas dos concessionários, e portanto sem autorização deles não se pode andar ao sargaço. De vez em quando ainda aparece alguém com um carrinho de mão e leva outro tipo de recolha, é complicado, só mesmo com autorizações. Também já pedimos ao auxílio da Câmara Municipal de Esposende para conseguir enquadrar, verificar todas estas situações, para que nós, enquanto grupo dos sargaceiros, e que estamos no folclore, e somos os representantes desta atividade, que possamos fazer umas representações, se não for mais do que isso, fazer as representações da recolha do sargaço quando tem sargaço. Temos feito algumas representações, algumas para recolhos de vídeo, só que muitas vezes querem essas representações quando não há sargaço. Nós gostaríamos de fazer isso e vamos estar empenhados nesta direção em fazer essa recolha quando há sargaço, mas vamos dar com as limitações, com as licenças, com todas essas situações que são necessárias, e como tínhamos ali, as licenças são individuais e tudo isso que para o grupo em si cria um outro tipo de enquadramento. Depois a economia local, a partir de 80, portanto eu nasci em 76, tenho algumas imagens, algumas referências de alguma apanha de sargaço, mas a própria economia local começa a mudar desde a década de 80, em que estamos a falar até aqui de uma comunidade local de agricultores e basicamente estava ali, fixa ali, e portanto o que existiria para fora era a imigração, senão a comunidade vivia ali. Agora os tempos são outros, são diferentes, em que é mais fácil a deslocalização, os próprios jovens, a própria formação académica, que levou as pessoas para fora. Portanto, tudo isto, e a apanha do sargaço começa a diminuir, porque até aí, os testemunhos que vimos, era uma fonte de rendimento também, além de o sargaço servir para o fertilizante, e portanto era natural e era gratuito, e que era utilizado, e que os agricultores utilizavam, deixavam os campos, porque era preciso, naquela hora, na hora das mareadas, recolher o máximo possível de sargaço, para depois cumprir todo o ciclo, e depois, quando fosse necessário esse adubo, estar disponível. Portanto, era um ciclo que ia desde a retirada até à secagem, armazenagem e tudo isso. O que acontece é que, quando antes poderia-se colocar no areal, em que tínhamos areais mais extensos, agora a erosão costeira também diminuiu isso, mas o sargaço era retirado e era colocado a secar 3, 4 dias, depois era armazenado nas barracas, que também já quase não existem, fruto da evolução da sociedade, lá está. Estas barracas foram deitadas abaixo, algumas transformadas em habitações, e existirão muito poucas, porque estas barracas, como viram ali no vídeo, existiam bastantes e serviam para guardar o sargaço, os utensílios e tudo isso. A atividade em si também era uma atividade dura, ou seja, agora quando o sargaço fica ali na costa e fica no areal, pronto, não era assim. Quando havia dezenas e dezenas de sargaceiros que vinham apanhar as algas, portanto, o sargaço não ficava ali, o sargaço não tinha tempo de ficar ali. Era preciso andar no mar, enfrentar as ondas, para conseguir tirar o sargaço, cada um poder amealhar o sargaço o máximo possível, inclusive, e como vimos no vídeo e também no depoimento, e quem tinha os barcos
ia no barco, ia buscá-lo ainda mais à frente, e às vezes o sargaço fica na costa e fruto das marés, às vezes fica um bocado teimoso, não quer vir logo dar à costa e anda por ali a passear. Então nessas alturas, e também quem tinha os barcos, entravam os barcos, então já conseguiam antecipar-se aos outros sargaceiros. Porque isto era uma disputa e chegou a haver chatices, porque dava algum rendimento e chegou a haver situações. Também, e como foi dito ali num dos testemunhos, foi uma atividade que também foi trágica, porque houve mortes na apanha do sargaço. Portanto, imaginemos que um galhapão com um aro de cerca de 2 metros de diâmetro, com uma rede toda para baixo carregada e no mar, é algo que não é fácil de manejar. E às vezes as próprias correntes marítimas mudavam sem avisar, ou as pessoas entravam mais um bocadinho, e depois era complicado, e acontece o que acontece agora com as situações trágicas, e que ainda recentemente aconteceu aqui na Póvoa de Varzim. Portanto, há coisas que acontecem que o mar não avisa, e nesta apanha do sargaço aconteceram mortes trágicas, inclusive como estava a referir ali o Sr. Cândido, de familiares verem os seus familiares irem pelo mar abaixo. Portanto, era duro e era difícil, era um trabalho manual. Vimos ali as senhoras, por exemplo, a carregar o sargaço em carrelas, em que estamos a falar, numas décadas anteriores, desde o limite do mar até colocar a secar, tinha que andar alguns metros e os pulsos não aguentavam. Era preciso apanhar, os homens faziam essa atividade, e as senhoras teriam que andar para trás e para a frente com as carrelas. Portanto, não era tão viável o uso de carros de bois, também era usado, mas para carregar o sargaço para mais longe, e alguns dos concelhos vizinhos e freguesias vizinhas teriam que utilizar para levar para as suas propriedades os carros de bois. Aqui, e para colocar no areal, era à mão, era pulsos abertos, era usar cordas ao pescoço para auxiliar esta atividade. Portanto, garantia algum rendimento, mas era um trabalho que não era fácil. Depois, temos a questão que a agricultura, principalmente lá no local, está a ter menos jovens, precisamente por aquilo que disse. Portanto, o grau de instrução e a facilidade agora em estudar é maior. Portanto, a comunidade já não é uma comunidade tão agrícola, e portanto fica um bocadinho aquém. E depois a questão dos adultos, e houve aqui se calhar um bocadinho aquela revolução que é a facilidade de se conseguir os químicos, começa se calhar a aparecer também ali por 80, na década de 80, em que se calhar é mais fácil, é mais prático e mais se calhar rentável em termos de tempo e de colheitas do que está com um ciclo do sargaço. Porque o sargaço depois tinha que ser recolhido e depois tinha que ser utilizado, depois tinha que ser lavrado, essas situações todas. E daí estar um bocadinho a atividade em decadência, está praticamente residual. Ainda recentemente um novo trator entrou para retirar algum sargaço, lá está fora daquele período, daquele horário, também fora depois da época balnear, praticamente recolhem o sargaço no trator e já vai quase só aquele que é para usar logo diretamente no campo. Antes não era assim, era preciso preparar o solo. Portanto, o sargaço depois de seco era colocado no solo, depois era mexido, precisamente para a questão do solo, que era arenoso, não é? E daí também os campos de macieira que já foram aqui referenciados. O sargaço iria criar uma sustentação, uma cama, também para essas areias, identificando lá todos os nutrientes. Portanto, e requeria aqui algum tempo. Agora os adultos é tudo mais fácil. Semeia-se hoje e passado uma semana está quase no nosso prato. Portanto, a questão económica também não é vantajoso.
resta um bocadinho aquilo que é o grupo de folclore, que tentámos fazer a representação, manter viva a memória desta atividade. Dentro do possível procuraremos fazer as representações das mariadas com as limitações que temos e que temos de encontrar, mas procuraremos